todos a paz do Senhor Jesus. Quem está com uma boa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como é bom poder estar com os irmãos aqui nessa noite, amém? Amém. Vou falar de Jesus e compartilhar uma palavra no coração dos irmãos. Acredito que a maioria me conhece, eu sou pastor Alisson, dos pastores aí auxiliar da Casa da Bênção. Glória a Deus. E a gente está lá na sede com o pastor Geraldo. É muito bom estar aqui com os irmãos hoje. Aqueles que não me conhecem, um prazer. Deus abençoe vocês, amém? Os que já me conhecem, prazer também vê-los novamente. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer mais uma vez, meu Deus, porque o Senhor preparou esse lugar aqui para nós. O Senhor preparou, Senhor, meu Deus, vidas para estar aqui hoje, para ouvir essa palavra. Meu Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, mas que a graça do Senhor, a tua misericórdia, venha trazer, Senhor, meu Deus, compreensão, entendimento, meu Deus, a respeito daquilo que o Senhor colocou em meu coração para falar aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que toda resistência, todo espírito de embaraço, todo levante das trevas, Senhor, meu Deus, caia por terra agora, e que o Senhor, meu Deus, venha falar poderosamente a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar sobre o seu lugar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo de número 36. A palavra de Deus diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra de hoje que eu quero trazer aos irmãos é o cálice de Jesus e a minha missão. Amém? Você pode falar isso comigo? O cálice de Jesus e a minha missão. Glória a Deus. Primeiro, irmãos, antes de nós entrarmos nessa palavra, eu quero que você entenda que Jesus, ele pagou um preço que nós jamais poderíamos pagar. Jesus pagou um preço que eu e você não poderíamos, não tinha como de nós mesmos fazer nada para pagar o preço que ele pagou. Ele pagou um preço que jamais poderíamos pagar, para que nós pudéssemos viver aquilo que jamais poderíamos viver. Amém? E quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos o que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 1, versículo 21, que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando eu entendo
entendo que Jesus pagou um preço que eu não poderia pagar para eu viver aquilo que jamais poderia viver. Eu entendo que Paulo falou aos Gálatas, no capítulo 2, que não era mais ele dele mesmo, agora ele vivera para Cristo. Já estou crucificado com Cristo, as minhas vontades ficaram, agora eu faço, eu vivo é para Ele. Eu entendo que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Eu entendo, irmãos, o que Pedro escreve nas suas cartas, que eu preciso ser santo em toda a minha maneira de viver, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu vivo, precisa ser para a glória dele, santo como o Senhor que me chamou é santo. Amém? Quando eu entendo, irmãos, o valor desse preço que foi pago na cruz, as coisas desse mundo aqui jamais serão prioridade na minha vida. O meu eu jamais se tornará prioridade na minha vida quando eu entendo o valor que foi pago. A graça não é de graça, irmãos. Nós somos salvos pela graça, amém? Mediante crermos no nome do Senhor Jesus, mas, irmão, a graça não é de graça, tem um preço muito alto para ser pago. E eu entendo isso, irmãos, porque o valor disso, eu valorizo isso e passo a me firmar nisso, porque o próprio Jesus, irmãos, ele orou ao Pai dizendo: se possível, passe de mim esse cálice. Jesus, irmãos, não pediu para Deus poupá-lo daquilo que ele iria passar, o sofrimento da cruz. Jesus não pediu para Deus poupá-lo da vergonha, do falso julgamento. Mas teve uma coisa que Jesus Cristo pediu ao Senhor: se possível, passe de mim esse cálice. Que cálice é esse, irmãos, que Jesus pediu para Deus? Se tiver como, tira isso, tira essa parte, mas contudo seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, irmãos, que a Bíblia fala que ele não se vangloriou, contudo sendo Deus, ele despiu-se da sua glória e veio aqui nesse lugar para morrer no meu lugar, no seu lugar. Esse Jesus que já tinha entendido a missão, ele não usurpou o ser Deus, mas nasceu no ventre de uma mulher. O Criador vindo no ventre da sua criação ali, para cumprir com a missão. Mas quando chega nessa hora do cálice, ele fala: se possível, passe de mim esse cálice. Quantas das vezes eu li essa passagem sem entender a profundidade do que Jesus estava fazendo aqui nessa oração, irmãos? O cálice de Jesus, que ele pede ao Pai, se possível passe nesse cálice, representa, meus irmãos, o pecado da humanidade. A Bíblia fala que agradou Deus moê-lo, pelas suas pisaduras somos sarados, amém? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. É isso que o profeta Isaías, ele profetiza lá atrás, anos atrás, da vida de Jesus. E Jesus, ele vem cumprindo com todas as profecias. Você pega Mateus capítulo 1 e a seguir, você vai ver durante várias partes de Mateus, o escritor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo a seguinte expressão: e aconteceu isso para que se cumprisse o que fora dito através do profeta, através dos fulano, através do ciclano. E aconteceu para que se cumprisse isso e isso. O próprio Jesus, quando vai até João Batista para ser batizado, João Batista ele fala: eu que careço de ser batizado por ti, e o Senhor vem até mim. E Jesus fala com ele também: deixe que assim seja, para que se cumpra o que foi escrito. Amém? Ele vem cumprindo todas as coisas, mas na hora que chega no cálice, ele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Os pecados da humanidade. O que isso representa? O que o cálice representa, irmãos? Separação, afastamento de Deus. Para que nós pudéssemos ser ligados de novo em Deus, para que nós pudéssemos ter de novo acesso ao Pai, o Filho teria que ser desligado. O Filho teria que experimentar o afastamento do Pai. Sabe qual que é o maior problema do inferno, irmãos? Tem gente que acha que o inferno é um lugar aonde Satanás e os seus demônios estão com um tridente na mão, que tem aquele rabinho, chifrinho, está lá cutucando quem está indo para o inferno. O inferno, gente, é uma prisão. O diabo não é dono do inferno, muito menos governador ou comandante do inferno. Ele é mais um prisioneiro.
O inferno não foi feito para mim nem para você. A questão é que o homem, a humanidade, por causa das suas escolhas, das suas atitudes, escolhem ir para lá. Nós temos liberdade para escolher se vamos viver para Cristo ou se vamos viver para nós mesmos. E os nossos caminhos, que muitas das vezes parecem ser caminhos bons, são caminhos que levam à destruição, à morte. Amém, irmãos? Então essa separação, o maior problema do inferno, como eu estava dizendo, não é o diabo te atormentando, porque ela não vai ter esse tipo de coisa. O diabo é apenas mais um sofredor lá no inferno. E por que ele tenta nos parar e nos impedir de ir para o céu, de caminhar com Jesus, de vir num culto como esse? Porque ele sabe de onde ele veio e para onde nós estamos indo, lá no céu. Um dia ele estava lá, irmãos. Um lugar onde a Bíblia fala que há ruas de ouros, de cristais, e estaremos na eternidade com o Pai, declarando junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quem vai estar lá com ele? Diga amém. Qual é o maior problema do inferno, pastor? É a ausência de Deus. O problema do inferno não é o fogo. O problema do inferno não é o demônio. O problema do inferno é a ausência de Deus. Não tem. A pessoa vai querer a oportunidade, mas não tem mais Deus. A Bíblia fala de um moço, uma história que Jesus conta, não é uma parábola, é uma história real, porque ele dá até nome aos bois. Jesus, ele fala sobre o rico e Lázaro. Amém? Os dois morreram. Um foi para o lugar de tormento no inferno, o outro para o seio de Abraão. E o que estava no lugar de tormento, a Bíblia fala que havia um abismo muito grande entre os dois lugares. De fato que quem estava em um não poderia ir para o outro, e vice-versa. E o rico lá no inferno, ele dizia: ó pai Abraão, misericórdia, molha o dedo na água aí e tira um pouco da minha angústia, da minha dor, do meu sofrimento aqui. Não tem como. Então envia alguém para ir lá na minha família pregar para eles, que eles não venham para cá também. Em outras palavras, não, ele tem os profetas lá, que eles ouçam, os homens e mulheres de Deus que vai pregar. Porque, irmãos, depois da morte acabou, não tem mais oportunidade, é uma eternidade longe de Deus, irmãos. E aqui na terra, Jesus experimentou isso. A Bíblia fala em Mateus capítulo 27, que na hora da crucificação, no versículo 45 e 46, desde a hora sexta até a hora nona, do meio-dia às 3 horas, porque o relógio, quando fala que na hora nona, a hora sexta, ele está pegando partes do dia, das 6 da manhã em diante. Nós vamos separando ali de 4 por 4 vezes. Aí eles falam, hoje nós somos meio-dia, lá eles falavam a hora sexta, amém? Que era das 6 horas da manhã até o meio-dia. Se contava assim, por períodos, tanto durante o dia quanto durante a noite também, da mesma forma. Na hora sexta, a partir do meio-dia até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Irmão, no momento do sol mais quente, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus clamou: Deus, por que o Senhor me desamparou? Era necessário, irmãos. O cálice que Jesus estava falando não era o pendurado na cruz. O cálice que ele estava falando era esse momento aqui. Isaías capítulo 59, versículo 2, irmãos, diz que as nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. O pecado separa o homem de Deus. Foi assim lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Deus deu uma ordem para o homem, liberou uma palavra para o homem e disse: não coma dessa árvore, do dia que dela comeres, você morrerá. O homem morreu, irmãos? Sim ou não? Fisicamente não, mas espiritualmente sim.
Foi essa morte que Deus falou com Adão, era o afastamento de Deus. O lugar onde nós voltando ainda mais, Deus tem um carinho tão grande para conosco. A Bíblia fala que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quando a Bíblia fala que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, não está falando que Deus é barbudo como ele, muito menos sem barba como o obreiro. Não fala da aparência, da fisionomia, mas fala em essência, daquilo que Deus é, Ele imprimiu em nós, do homem. Amém? Amém. Lembra quando a Bíblia fala que Saul estava endemoniado, atormentado por demônios, e alguém fala para ele assim: conheço um rapaz, um jovem segundo o coração de Deus, tocador de harpa. Quem lembra dessa passagem? Eles falam: Davi, um jovem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos? Ah, pastor, porque ele era bonzinho? Não, ele era misericordioso. Várias vezes, irmãos, Saul perseguindo Davi, ficava na mão dele. Davi poderia levantar e matá-lo, só que ele teve misericórdia, compaixão. Em outros momentos também. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem misericordioso. Certa vez, Saul agachado na frente dele, Davi vai lá e corta só um pedacinho da capa. Quando Saul chega, ele fala: meu Senhor, olha aqui, eu cortei um pedaço da sua capa, poderia ter te matado, mas não fiz isso, que eu não vou tocar na sua vida. Por isso que ele é conhecido, as atitudes dele. E alguém enxergou isso muito antes. Isso é revelado no coração de Davi, um homem conforme o coração de Deus. E foi assim que Deus nos fez. Aí a Bíblia fala que antes de Deus formar o homem do pó da terra e tirar a mulher do lado de Adão, da costela de Adão, Deus primeiro criou um lugar para onde eles pudessem ter relacionamento, onde eles teriam de tudo. Antes de Deus criar o homem, primeiro Ele criou a provisão. Olha como Deus é, irmãos, preocupado nos detalhes. Ele preparou um lugar onde o homem ia ter de tudo para viver. Não sobreviver, mas viver, ter uma vida verdadeira. Então Ele cria o jardim para as bandas do Éden, um lugar onde tinha de tudo, e ali Ele coloca o homem e a mulher, com uma direção, como de tudo, menos essa árvore aqui. Às vezes, irmãos, qual que era a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal, amém? Às vezes nós temos de tudo, irmãos, em Deus. Como o salmista fala, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque Ele já é tudo para mim. Ainda que falte alguma coisa, Ele já é o meu tudo. E em Deus, irmão, nós temos tudo. Só que o homem foi atraído por causa das palavras de Satanás. Ah, porque se você comer, você será como Deus. Come, é levado em querer se satisfazer, em querer realizar-se. Os seus prazeres e deleites acabam virando as costas para aquilo que Deus tem falado, para aquilo que Deus tem orientado. Aconteceu com Adão e Eva e acontece ainda nos nossos dias. E desde ali, irmãos, a Bíblia como fala em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Amém? Aquele que entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus, a Bíblia fala que a justiça de Deus nos alcançou. Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5:17 ao 22, um homem também trouxe a graça, a justificação a todos aqueles que o recebem, que creem na justiça dele. Amém? Então o que Jesus experimentou era esse jugo que estava sobre a humanidade, esse jugo de morte que estava sobre o homem. Será morto, afastado por causa do pecado. Isaías 59:2, as vossas iniquidades faz separação, afasta. No versículo 1, irmãos, fala que Deus ele não está com a sua mão encolhida ou com seus ouvidos tapados, de forma que não possa nos abençoar ou ouvir o nosso clamor. O problema é o afastamento. Tem muitas pessoas que oram. Hoje em dia são milhares de religiões e todas essas religiões oram. Tem o seu tempo de sacrifício, de entrega, de busca ao Deus verdadeiro. Só que quantos não são ouvidos? Porque ainda não entenderam
esfriamento, esse afastamento, não é pelo muito falar, não é porque eu faço de um jeito ou de outro, não. É a graça dele, é porque ele experimentou algo para que eu pudesse viver, irmãos, algo extraordinário. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus o rejeitaram, e então essa graça maravilhosa passou para nós, irmãos. Não era para nós estarmos aqui dando glória a Deus, irmãos. Não era para nós estarmos aqui falando sobre céu, salvação para mim, para você, não. Salvação era para os judeus, salvação era para Israel. Só que Israel rejeitou Jesus, o Filho de Deus que veio para resgatar-nos das trevas e trazermos para a maravilhosa luz, foi rejeitado. Veio para os seus o rejeitaram. Então ele passou, esse amor passou a todos os outros. Todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? É aquele que recebe, é aquele que crê, é aquele que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse tem o direito de ser chamado filho de Deus. Então nem todo mundo é filho de Deus, todos são criaturas. Filho é quem o recebe, filho é quem decide abrir mão da própria vida e entregar para Ele. O Senhor é o dono de todas as coisas. Amém? E irmãos, Jesus ele experimenta então o afastamento até a cruz, irmãos. A Bíblia fala, o próprio profeta tinha falado que ele foi levado para o madeiro, como uma ovelha muda, foi levado lá ao seu tosquiador, não falou nada, em silêncio, irmãos. Apontaram para ele, não vai se defender não, e ele não disse nada. Calado tomou a nossa cruz, calado foi pendurado na cruz, irmãos. E naquele momento, o que mais doía para Jesus não era a cruz, não era as chicotadas, não era a coroa de espinho. O que doía mais era a ausência de Deus. O que doía mais para Jesus era Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então o que era esse cálice, o afastamento, irmãos? Jesus experimentou, viveu algo para que eu e você jamais pudéssemos viver isso, irmãos. Jesus pagou o preço, irmãos, de experimentar a ausência de Deus, para que eu e você jamais precisássemos experimentar isso. Jesus pagou um preço que eu não poderia pagar, para que eu pudesse viver aquilo que eu jamais poderia viver. Ele pagou o preço na cruz, irmãos, para que eu e você nunca experimentássemos a ausência de Deus. Mas quantos hoje, irmãos, vivem a semana toda em meio às trevas, como aconteceu de meio-dia às 3 horas? Durante toda a semana, irmãos, você não fala com Deus, você não busca a Deus, você até vê a misericórdia dele sobre a sua vida. Quantos irmãos estão como Pedro e Judas, negando e traindo Jesus? Quantos estão, meus irmãos, assim como Pedro, às vezes, declarando no versículo 31 de Mateus 26, então Jesus disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E então vem a fala de Pedro, que muitos do nosso meio hoje estão dizendo: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E replicou Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Tem gente que é desse jeito aqui na igreja, quando está dentro da igreja. Eu amo Jesus, eu vivo é para Jesus, a minha vida é do meu mestre, o meu caminho é do meu mestre, meu coração é do meu mestre, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Aquele que acalma o vento,
Aqui dentro, irmão, se apontar o dedo para você, você ama Jesus, você vai dizer: eu amo Jesus. Mas aqui dentro, irmão, ser luz no meio da luz é tranquilo. A questão é deixar a sua luz brilhar lá fora. Quando as oportunidades de mentir lá fora, no trabalho, cheguei atrasado. O que aconteceu? Chegou atrasado hoje? Não, é porque tive um imprevisto. Mentira, acordou tarde. Não, mas se eu falar que acordei tarde, vai descontar do meu salário. Mas não deixa de ser mentira. Na frente de Jesus, estamos contigo. Se necessário morrer, eu morro. Logo à frente, irmãos, a Bíblia fala que quando chegaram para prender Jesus, dispersaram todo mundo. O mesmo que falou: ninguém te toca, ninguém te leva, eu morro no seu lugar. O mesmo, irmão, foi aquele que se afastou, aquele que foi para trás, aquele que quando levavam Jesus, ele estava de longe. Ele até acompanhou, mas de longe. E alguém, enquanto levava Jesus para ser condenado, para ser julgado, na verdade, alguém fala com ele: você andava com Jesus? Não, eu não. O mesmo Pedro que falou: se necessário morrer, eu morro. Eu morro. O mesmo Pedro: não conheço não. Aí entram com Jesus para dentro, para ser julgado, fecham os portões. Pedro senta lá de fora, alguém chega perto dele: você veste igualzinho, você faz parte dele. Não, eu não faço não. Depois uma moça que estava servindo lá, alguém que estava: é você, certeza que eu vi você junto com ele. Não estou, já falei que eu não. Nesse momento acontece a troca de turno. O galo canta. Eu não sei que tipo de barulho que era, mas não era o Garnizé cantando, amém? Quando a Bíblia fala que o galo vai cantar, é a troca de turno dos soldados lá. Não sei como que era o esquema, bem ao certo. Nós temos relatos da história, mas naquele momento aconteceu a troca de turno e Pedro viu a bobeira que ele tinha feito. E sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia fala aqui no versículo 75, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Jesus tinha falado: antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. A Bíblia fala que saindo dali chorou amargamente. Quantos irmãos, às vezes, na igreja, glória a Deus, aleluia, lá fora mente, ouve música mundana, fala mal dos outros, está em trevas, irmãos. Jesus, irmãos, experimentou a ausência de Deus para que eu e você não precisássemos passar por isso. Jesus já pagou o preço na cruz para que eu e você hoje pudéssemos voltar ao lugar onde Deus preparou para nós, lá no Jardim do Éden. Éden fala sobre o lugar de delícias, o lugar da presença de Deus ali, aonde o Senhor estava com o homem todos os dias ali na viração do dia. E o dia do pecado que o homem fez, se escondeu. Quantos irmãos estão acostumados a viver e a permanecer em trevas? Eu amo essa passagem, irmãos, porque tem gente que acha que o que brilha sobre o mundo, a luz que nós temos no mundo aqui, é o sol e a lua que está fazendo alguma coisa. Não é Cristo, é Deus, irmão. Quando a Bíblia fala que o nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. A luz que brilha nesse mundo é Deus. Ele fez lá no início, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas ali, e ele disse: haja luz ali, os luminares. A presença de Deus é o que brilha aqui, irmãos. A Bíblia fala que era meio-dia, do meio-dia às 3 horas houve trevas, mas o sol estava lá. O que aconteceu? Deus se ausentou. O Deus onipresente se ausentou, então houve trevas. Tem gente que está tão acostumado, irmãos, a orar só na igreja, a cantar só na igreja, a abrir a Bíblia só na igreja, que não está percebendo quão densas trevas você está vivendo, irmãos. Na segunda-feira, a luz que brilha aqui neste lugar quer continuar brilhando na sua vida lá, irmãos, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Não apague essa luz não, irmãos. Aqui eu olhando para vocês, uma igreja maravilhosa, santos no Senhor. Pecador é aqueles que era nosso estado, na verdade, antes de nós conhecermos Jesus.
Quando eu conheci Jesus, eu fui lavado, remido. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Pecador eu era antes de conhecer Jesus. Hoje em Cristo eu sou santo, geração eleita. Eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Mas isso precisa ser diariamente, não é só aqui nessa casa. É um bom testemunho lá fora. É como eu trato as pessoas lá fora. É como eu vivo o Evangelho lá fora, irmãos. Jesus, ele experimentou isso, mas infelizmente há uma geração negando Jesus, nas pequenas coisas, as mentirinhas que não tem nada a ver. Está tudo bem, todo mundo faz isso. Não, irmãos, nós somos um povo separado. Ninguém aqui é perfeito, mas há alguém dentro de nós, irmãos, que está nos aperfeiçoando todos os dias. Nós não nascemos perfeitos, mas o Espírito Santo está produzindo e gerando em nós uma nova vida todos os dias. Amém? Então para de falar, eu sou pecador. Não, você não é mais. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Você agora é um homem santo. Você agora é uma mulher santa. Sabe por quê, irmãos? Eu tomei uma birra nesse negócio de crente falar que não, eu pequei, é porque é assim mesmo, eu sou fraco, né? A carne é fraca, mas você não é mais carnal, santo. Você agora é guiado pelo Espírito de Deus. Tem muita gente que pega isso, irmãos, com um ponto de fraqueza como um aval para poder pecar. Aí eu escorreguei aqui, foi um acidente. Não foi, é uma escolha. Pecado é escolha, pecado é decisão, pecado não é acidente. A mesma coisa eu, irmãos, vim aqui ó, pertinho desse degrau. Eu sei que eu posso cair. Aí a mesma coisa é a pessoa com o pecado. Ela chega pertinho, no limite. Eu sou forte, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. E de repente cai. Ah, foi um acidente. Não foi um acidente. Você escolheu estar à beira do precipício. Você escolheu chegar perto do lugar da queda. Sai aí. Vai para onde o Espírito está te guiando agora. Tem gente que era cachaceiro no mundo. Você acha que o Espírito Santo, no seu primeiro dia, convertia, aceitei Jesus? Você acha que o Espírito Santo vai te levar para o boteco para ganhar alma? Não vai. Primeiro ele vai te levar para outros lugares, te tratar por completo. Depois você pode ir lá como missionário. Aí tem gente que, eu vou lá jogar uma sinuca, mas meus amigos, para mim ganhar isso para Jesus, daqui a pouco você está bebendo de novo. Você tem que ir lá agora como sal e luz. Você tem que ir lá agora para pregar o Evangelho, não é para ficar de conversinha naquele ambiente. Não, mas agora eu sou lavado e remido, mas é o lugar de onde você veio e para onde o diabo quer te levar de volta. Então o pecado é uma decisão. A pessoa começa a flertar demais com o pecado. Eu sou forte. Aí de repente está em trevas e achando que está vivendo na luz. Daqui a pouco está em trevas achando que está vivendo na luz. E sabe o que é engraçado, irmãos? E para muito crente está tudo bem. Tudo bem ouvir um sertanejo. Tudo bem ouvir uma música popular brasileira. É arte, é cultura. Glorifica a Deus? Não. Mas não fala nada demais, pastor. Eu sei que não fala nada demais. Tem letras maravilhosas. Mas o que está por trás? Glorifica a Deus? É para a glória dele? Porque agora eu vivo é para ele e por ele. Amém? Então as pessoas não estão acostumadas com as trevas e experimentam um pedacinho da luz no final de semana. Jesus nos chamou, irmãos, para viver na sua maravilhosa luz todos os dias. É ser crente no trabalho, é ser crente na escola, é ser crente em Jesus Cristo na rua, para os vizinhos, em todo lugar, irmãos. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Por que as pessoas hoje não sentem mais a dor que Jesus sentiu? Porque está cheio de evangelho sendo pregado, o evangelho sem cruz. Está cheio de teólogos, pregadores que apresentam o evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem negue a si mesmo. Não existe, irmão, viver na luz sem se desfazer das trevas. Saia de lá.
E uso aqui das palavras de Paulo, não estou falando que você tem que, não lá, pastor, como é que eu faço? No lugar que eu moro, às vezes tem alguém que Paulo fala assim, eu não estou falando vocês sair deste mundo aqui de forma que não venha estar no meio dele, porque senão teria que morrer. É você estar lá no meio das trevas, mas a luz que brilhou aqui no domingo está brilhando lá também. Amém? É você ver o pecado e falar contra o pecado. Não, eu vou deixar porque é meu amigo, é minha amiga, é minha família, é meu tio. Ezequiel 33 fala que se aquela pessoa morrer, Deus mandou você pregar para ela, que a pessoa morrer no estado que ela está, sem você ter falado, o sangue dela será cobrado de você. Olha como é sério. Você não está cometendo, mas você está conivente com o pecado. Quando a gente fala ser santo em toda a vossa maneira de viver, irmão, é na roupa que nós usamos, é na nossa conduta, nossa postura diante da sociedade, porque as pessoas elas precisam agora enxergar Cristo em nós. Por que não dói mais, irmãos? As pessoas hoje pecam deliberadamente, voluntariamente, e não se ofendem mais, porque o conhecimento dela de Deus é apenas que Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai te erguer, Deus vai te exaltar. Isso não é evangelho, irmãos. Mateus 1:21 fala que Deus ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Jesus não veio para te dar casa nova. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Jesus não veio, irmãos. Vou falar algo aqui, o evangelista Osh se vira depois para corrigir. Jesus não veio para te curar, não. Amém? Jesus não veio para te dar um casamento abençoado. Você se vira aí, irmão. Estou brincando. Que isso, pastor? Misericórdia. Irmão. Porque tem muita gente que só busca a Deus para ter um casamento abençoado, para ter o carro do ano, para ter a casa do ano. Mas Jesus veio dar a salvação. Você está enfirmado nas coisas da terra e esquecendo o propósito pelo qual ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz foi para te salvar, irmão. Se for para ir para o céu, sem carro, andando de a pé a vida toda, glória a Deus, mas eu estou indo para o céu. Por isso que ele fala, Mateus 6:33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí agora deixa eu ajudar o evangelista Walsh para não ficar muito difícil para ele depois. Jesus ele pode te curar. Jesus ele pode te dar um casamento abençoado. Jesus pode te dar carro do ano. Jesus pode te dar casa nova. Jesus pode fazer transbordar os seus celeiros. Mas o propósito dele vir nessa terra aqui é para te dar salvação. Eu e você não merecíamos. Eu e você estávamos condenados à morte na eternidade. Mas o Filho de Deus, Jesus, desceu do céu, tomou sobre si o cálice, a morte, a culpa que era minha, ele levou sobre ele, irmãos. E hoje eu tenho a oportunidade de ir para o céu. Não há tesouro maior que esse. Não há alegria maior do que saber que você está com o seu nome escrito no livro da vida. E não é porque você é bonzinho, não é porque você é gente boa, que ajuda os outros, que é legal, que não fala mal de ninguém. Não é por isso não. É porque ele pagou um preço que eu não poderia pagar, para que eu pudesse viver aquilo que jamais poderia viver. Uma vida no Espírito. Uma vida, irmãos, o salmista Davi, ele escreve um salmo desesperado. O Davi, que era homem segundo o coração de Deus, de repente experimenta do pecado. E aí ele entendeu o lugar onde ele estava naquele momento, naquela situação, afastado de Deus. Um Davi que era acostumado com a presença do Pai, agora no Salmo 51 está clamando: não aparte de mim, teu Santo Espírito. Restaura, restitui-me a alegria da tua salvação. Mas hoje o povo parece que está anestesiado com o pecado. É normal fazer as coisas erradas. Mas está todo mundo fazendo. Mas quem aqui é filho já ouviu da mamãe aquela frase: você não é todo mundo. Amém?
Vamos passar aqui no telão, evangelista. A final da Copa do Mundo. As igrejas tudo estão fazendo comunhão, relacionamento. Mas esse lugar aqui é lugar santo. Esse lugar aqui é para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Ah, mas todo mundo está fazendo. Ah, irmão, é para a glória dele. Para de querer trazer o mundo para dentro da igreja. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5 que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Aí tem gente que quer viver no pecado para que superabunde a graça, mas não lê toda o Romanos. No capítulo 5, no finalzinho, Paulo fala isso. No capítulo 6 ele já começa falando: vou pecar para que superabunde a graça? De maneira nenhuma. Porque, meus irmãos, a morte não avisa a hora que vai chegar. E se ela chegar, você estiver no erro, se ela chegar, você estiver no pecado, não tem mais sacrifício, irmão, que vai tirar você do inferno. Lá em Hebreus, no capítulo 6, fala que aquele que vive deliberadamente na prática do pecado, não resta mais sacrifício, não resta mais sangue derramado na cruz. Não. Você está crucificando Jesus de novo com essa desculpinha de que Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Ele é severo e é justiça, é fogo consumidor. Romanos 11:22 fala que nós precisamos considerar a bondade de Deus, mas também a severidade, a justiça dele. Ele não pode ir contra a sua palavra. Pecou, irmão, o salário do pecado é o que? A morte, o afastamento de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, lá em Apocalipse, que existem livros escritos, capítulo 20 de Apocalipse, e quem não for achado escrito no livro da vida, essa pessoa ela será lançada no lago do fogo. Essa é a segunda morte. Há vários tipos de morte. Tem muita pessoa que está vivo, respirando e está morto, está afastado de Deus. Esse é um tipo de morte. Tem a morte física. A primeira morte é a morte física, e a segunda morte é o lago de fogo, na eternidade. Tem o inferno, que é um lugar de tormento, e como eu falei, o maior tormento é a ausência de Deus, é a pessoa querer pedir e clamar por socorro e não ter como. Eu sei que lá a Bíblia fala que retrata muitos tipos de sofrimento, bicho, fogo, mas o maior problema mesmo é você não ter Deus. Nada se compara a isso. Imagina ficar sem Deus, irmãos. Que coisa horrorosa, sim ou não? Mas por que você passa a semana toda sem falar com Ele e acha normal? Por que você passa o dia todo sem falar com Ele e acha isso normal? Ah, mas eu já vou na igreja, quarta-feira eu vou. Tá, mas você consegue ficar segunda, terça, quarto dia todo sem falar com Ele? Você consegue ficar a semana toda e só no final de semana ouvir de Deus? Que evangelho é esse que você entendeu? Olha o que Jesus passou, irmão, a angústia. A Bíblia fala que enquanto Jesus estava ali no Getsemane, a Bíblia fala, irmãos, que ele estava tão angustiado que chegou a transpirar sangue. Amém? O nível de angústia é tão alto que ele estava, saía gotas de sangue dos poros junto com o suor. Isso, irmão, a ciência mostra que é o corpo do ser humano chegou no seu limite de pressão. A pessoa, ela pode acontecer conosco aqui, mas Jesus já pagou o preço por nós para que nós não venhamos chegar nesse lugar. Jesus, irmãos, ele sabia o que estava para acontecer. E hoje em dia, irmãos, tem um aniversário, a gente deixa de ir na igreja. Qualquer coisinha, a gente não vai na igreja. Eu cheguei ainda numa época em que tudo que tinha, a família do crente sabia que ele só vai vir depois da igreja, depois do culto. Depois de adorar a Deus, ele vem para o aniversário. Hoje em dia, o povo, muitos, às vezes vai para a casa do Senhor já com compromisso marcado. 9 horas acaba o culto. 9h10 eu estou indo, pode ficar tranquilo. O culto lá acaba 9. E esquece quem governa isso daqui é o Espírito Santo. Se o culto passar um pouquinho, a pessoa já fica
Lula. É que não vai acabar esse culto. Que hora que nós vamos embora? Não tem prazer. Como o obreiro falou aqui no início, as palavras do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Cadê aquela alegria de estar na casa do Senhor? O desejo de ir embora, o desejo de sair da presença, o desejo de, que palavra chata, que palavra dura. Meus irmãos, olha para esse momento em que Jesus ora ao Pai. Que dor é essa? Porque só Jesus poderia passar por isso, pastor? Porque só Ele, irmãos, veio sem pecado. Ele se fez maldição. Porque a Bíblia está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro, né? Ele se fez maldição por amor da humanidade. O cálice dele, irmãos, ninguém crucificou Jesus, Ele se colocou naquele lugar. E eu ouvi muitos anos atrás um pastor dizendo: por que Deus se ausentou dali? Porque, irmão, Deus não suportaria assistir aquela cena, mas o propósito verdadeiro era esse: os nossos pecados estavam sobre Ele naquele lugar. Por isso que Deus se afastou. O pecado de toda a humanidade. Por isso que a Bíblia fala que em toda a terra houve trevas, porque Deus se ausentou. Sabe o que aconteceu? Por muito menos do que acontece nos nossos dias de hoje. Um lugar, uma região ali foi acometida de uma grande devastação. Quem lembra da história de Sodoma e Gomorra? Por muito menos aqueles lugares foram destruídos por fogo. Amém? Amém. Porque a Bíblia fala que o pecado, a maldade daquele povo chegou a Deus. Imagina hoje, irmãos. Imagina o que está chegando lá diante de Deus. É por isso que Jesus ele veio, irmãos, para trazer essa purificação, para nos resgatar do pecado. Mas quantos aqui dão glória a Deus e lá fora estão negando Jesus? E a situação então de Judas, que ainda é pior. A Bíblia fala que Judas, no Mateus 26, de 47 ao 50, depois de Jesus ter falado que o traidor se aproximava, Jesus ainda falava, e chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Veio o traidor. E lá em Mateus 27, no versículo 1 ao 3, ao romper do dia, os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles falaram: o que temos contigo? O versículo 5 fala que Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Quantos irmãos estão traindo Jesus? Traindo Jesus com as suas próprias ganâncias, traindo Jesus: eu vou parar de ir na igreja porque minha vida não muda, eu não conquistei aquilo que eu queria conquistar. Estão trocando Jesus por coisas, estão trocando Jesus por 30 moedas de prata. E esse tipo de pessoa, o coração delas está nas coisas terrenas. Jesus não me deu, Jesus não fez, Jesus não sei o quê. Esse tipo de gente aqui, irmão, é gente que não se arrepende. É gente que infelizmente está procurando um Deus materialista. Está procurando não um Jesus que salva, mas um Jesus mordomo. Quer dar ordem para Deus. Eu decreto, eu ordeno agora, em nome de Jesus está decretado. Deus manda anjo aqui, eu mando o anjo. Deus, eu mando. E quer dar ordem para Deus, quer ensinar a Deus como fazer. Esse tipo de gente, irmão,
quando ouve uma palavra dessa daqui, se enche de remorso. E remorso é diferente de arrependimento, amém? A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. E esse mesmo Pedro que chorou amargamente, que se arrependeu por ter negado Jesus, foi o mesmo Pedro que depois foi o grande avivalista lá na frente. Só que o Judas, tomado de grande remorso, o coração de Judas sempre esteve nas coisas terrenas. Uma mulher chegou e derramou um perfume caro nos pés de Jesus. Mas poderíamos pegar isso e dar aos pobres. Judas era aquele que metia a mão na sacola das ofertas. Judas era aquele que tinha o coração nas coisas dessa vida, nas coisas dessa terra. Não arrepende, sente remorso. Fica um pouquinho constrangido, mas arrependimento é só para quem entendeu o que Jesus passou na cruz. Arrependimento verdadeiro é quem entendeu e teve um encontro com Cristo. Arrependimento fala de conversão. A Bíblia fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. E quando Jesus apareceu da sua ressurreição, Pedro estava lá. Quando veio o Espírito Santo, Pedro estava lá, porque ele se arrependeu. Ele entendeu que ele não era nada e que ele precisava desse sacrifício oferecido na cruz. Judas não, o olho e o coração dele estavam nas coisas dessa terra. Só servia a Cristo, só estava com Jesus por causa daquelas entradas que tinha ali. Sabe o que o povo e os judeus esperavam do Messias? Um rei terreno que o salvasse do império de Roma. Um domingo antes da ressurreição, no início da semana, Jesus entra ali naquela cidade de Jerusalém e eles derramam um monte de ramos na frente e gritando: Hosana, Hosana nas alturas. Jesus vindo montado num jumentinho, eles achavam o rei agora, o nosso libertador, é esse da geração de Davi. Quem era Davi? A Bíblia fala, irmãos, que Davi era um homem tão poderoso, matou tanta gente que ele nem pôde construir o templo para Deus. Deus falou: não, você matou gente demais, quem vai construir vai ser seu filho Salomão, tem muito sangue nas suas mãos. Aí quando os profetas falavam que da linhagem de Davi viria o Salvador, o povo pensou: rapaz, vai vir um rei que vai quebrar esse imperador. Pilatos, César, vai cair na espada. Se Davi já era o bicho pegando, imagina esse descendente de Davi que está por vir. Aí vem Jesus, irmão, se entrega. Mas eles não entendiam, não tinham entendido a mensagem que era o reino dos céus está perto. O reino dos céus é chegado a nós. Era sobre algo muito maior. O que Jesus estava falando foi algo que Abraão entendeu lá muito antes da lei. A Bíblia fala que Abraão tinha as promessas, mas os olhos dele não estavam nas promessas terrenas, estavam na cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus. Amém? Na cidade celestial. Os olhos de Abraão não estavam na numerosa multidão. Nos olhos de Abraão, não sei o que Abraão viu, irmão, andando com Deus, mas os olhos dele não estavam em promessas terrenas. Abraão, me dá seu filho, toma. Abraão, me toma. O coração dele não estava aqui, o coração dele estava lá. Só que o povo, quando ouve falar que viria um descendente de Davi, eles esperavam um rei que os tirasse, irmão, daquela escravidão. Vocês lembram quando Jesus fala para eles: e conhecereis a verdade vos libertará? Em João 8,32. E o que o povo fala com Jesus? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Somos descendência de Abraão, está ficando maluco? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Mas o que Jesus estava falando? Sendo escravos de vós mesmos, dos pecados, da sua ignorância. Jesus não estava falando ali, irmãos, ser liberto de demônio. Jesus estava falando sobre a libertação de uma mentalidade de escravo, terrena. É chegado o Rei dos Céus, você está olhando para o terreno, para aquilo que é passageiro. Vocês vão continuar debaixo do Império Romano aí. Vocês vão continuar sendo assolados, mas com o nome escrito no livro da vida, aqueles que me receberam. Aí não importa qual seja a tribulação. Jesus disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém?
Não importa. É o que eu disse no início. Se eu compreendi o preço que foi pago para mim, para aquilo que eu posso viver, eu entendo Filipenses 1:21, eu entendo Filipenses 4:13, eu entendo todas essas passagens, irmão. Não importa o que está acontecendo, eu quero é Deus, eu quero viver para Ele. Eu não vou negociar minha fé, eu não vou abandonar o Deus que eu sigo, eu permanecerei nele. Amém. Só Ele poderia tomar isso sobre si, irmãos, porque Ele é quem era perfeito, Ele é quem era o puro, porque a lei dizia que o sacrifício do animal para perdão de pecados deveria ser de um animal puro, sem defeito, sem pecado, sem mancha. E qual homem, irmãos, que é assim? Ninguém, porque nós já nascemos com a culpa sobre nós. Nós já nascemos com esse peso, a consequência de Adão e Eva sobre nós. Por isso que todos precisam vir até Cristo. Pastor, os meus pais é de Jesus. Você também precisa encontrar o Jesus deles. Eu tenho a minha casa que serve a Jesus, mas você precisa ter sua experiência pessoal. Amém? Você precisa ter o seu encontro. Amém? Fulano ora por mim, não importa, você precisa orar também e buscar. Jesus, Ele quer se apresentar a você. Qual que é o efeito desse sacrifício de Jesus, desse cálice que Ele tomou para a minha vida hoje? Primeiro, salvação. Jesus, o cálice de Jesus, nos oferece hoje salvação. João 1:12. O cálice de Jesus nos oferece capacitação do Espírito Santo. Atos 1:8, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Tito capítulo 2 fala que a graça de Deus se manifestou a todos, salvadora, para nos salvar do pecado, mas também para nos fazer, nos apartar das vontades pecaminosas. A mesma graça que nos salva é a graça que nos capacita a sermos testemunhas e a não pecarmos novamente. Pastor, todo mundo peca. Não. Quem tem Jesus, não. Quem vive da palavra, não. Pastor, mas a Bíblia fala, 1 João capítulo 1, que todo mundo peca. Quem fala que não peca é mentiroso. Isso é a nossa condição quando nós chegamos. O Espírito Santo, ele nos capacita a não mais pecar. O Espírito Santo, irmãos, a Bíblia fala em Salmo 119, versículo 9: como pode o homem, a mulher, o rapaz, a moça guardar puro o seu caminho, observando-o conforme a palavra de Deus? Viver da palavra. 2 Pedro 1:10: buscai, pois, diligentemente exercer a vossa vocação e eleição, fazendo assim, jamais tropeçareis. Tem jeito ou não tem de viver sem pecar? Tem jeito. Só porque as pessoas acostumaram a ouvir que a graça superabunda. Isso é mentira do diabo, irmãos. Como eu falei, às vezes você não vai ter tempo de arrepender. Um erro que eu carreguei por anos, eu achava assim, morreu de acidente. Oh, Deus abençoe que tenha tido tempo de se arrepender. Aí eu ouvi o nosso irmão lá em Paracatu, que teve um acidente de carro. E falei, gente, a maior mentira é achar que vai dar tempo na hora do acidente. Na hora da batida, eu nem lembrei de Deus. Lembra, Hélio? O Hélio já ficou dentro do liquidificador aí, né? Bateu. Não lembra, irmão, não dá tempo. Ele falou que a única coisa que você vê é aquele tanto de trem passando na sua frente, vidro quebrando, gente saindo voando de um lado, carro quebrado do outro. Não dá tempo. Ele foi orar depois de uns 20 dias lá no hospital. Ele foi lembrar de Jesus de alguma coisa. Mas Deus teve misericórdia dele e guardou a vida dele. Então não pensa nessa que não, na hora da morte eu vou ter tempo. Não vai. Aproveita as oportunidades que Deus está te dando hoje para viver uma vida santa. Para de brincar com o pecado. Para de usar essa desculpa, é que eu sou fraco. Você não é fraco. O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo de Deus te dá graça para você vencer todos os dias, para ser santo como Ele é santo, aquele que te chamou. Aqui as cartas de Pedro, 2 Pedro 10: buscai com diligência exercer a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim não tropeçarei. O que é isso que está falando aqui, irmãos? Procure
procure estar no Senhor, naquilo que Ele está te falando, na direção que Ele está te dando, o chamado que Ele tem para a sua vida. Começa a viver do Espírito, começa a viver da palavra. Fazendo assim, você não vai tropeçar. É possível não viver longe do pecado. Pecado não é acidente, pecado é uma decisão. Então, o segundo efeito daquilo que Jesus passou para mim é a capacitação que eu recebo. E a terceira coisa é o envio. Não sei se você lembra o tema dessa mensagem, mas o cálice de Jesus é a minha missão. Jesus, irmãos, tomou aquele cálice, experimentou algo terrível para que hoje nós pudéssemos não experimentar a ausência de Deus. Jesus morreu na cruz para que hoje nós pudéssemos viver nele. Amém? Ele morreu e experimentou aquelas trevas, irmãos, para que hoje nós pudéssemos viver na luz todos os dias. Aproveite essa oportunidade. Eu não estou falando aqui que você, a partir de amanhã, tem que orar 5 horas por dia, tem que ir jejuar todos os dias. Não é isso que eu estou falando, é sobre uma vida nele. É acordar sendo grato, é dar bom testemunho lá fora. Tem um pregador famoso chamado Billy Graham, já partiu para o Senhor. Ele dizia o seguinte: pregue o Evangelho e, se necessário, abra a sua boca. Que isso, pastor? Como é que prega sem abrir a boca? Com sua atitude, o seu caráter, o seu testemunho. Quantas das vezes, irmãos, isso é para a glória dele, não é para a minha glória, mas pessoas chegaram em mim e olhavam assim: você é crente? Ô, irmão, mas isso tinha hora que dá vontade até de sair pulando da igreja, sem falar nada para a pessoa. Eu trabalhava na Unaí Piscinas e vendia bebedouros lá também, filtro de água. E eu atendi um camarada e vendi para ele, fechei a venda. No final da venda ele falou assim: você é evangélico? Eu falei: sou. Ele: dá para perceber. Eu falei: como? Eu tomei seu dinheiro aqui, né, não falando nada de Bíblia, não falando nada da palavra de Deus, eu não falei nada. Eu estou vestido aqui com uniforme, eu não estou de gravata. Não dá para perceber. Olha só, irmãos, através da conduta, as pessoas enxergam Deus em você. A terceira forma como Deus, isso reflete em mim, aquilo que Jesus passou reflete em mim, é o envio. Mateus 28, irmãos, Jesus ele disse que é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 18. No versículo 19 ele fala: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. E ele continua dizendo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as palavras que eu vos tenho falado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos capítulo 16, Jesus também traga a mesma mensagem aos discípulos: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. Jesus, irmãos, Ele nos recebe para a sua família, e agora Ele quer nos enviar para que nós venhamos salvar outros. E o id de Jesus, irmãos, não é sobre esse bichinho preto aqui não, tá? Tem muita gente que acha que o id é pegar um microfone, é ter oportunidade aqui dentro. Não, aqui dentro somos todos servos. Luz para o mundo é lá fora. Amém? Aqui fora todo mundo é luz, como eu falei. Eu olho para vocês, uma igreja linda, maravilhosa, todos santos do Senhor. Agora a questão é lá fora, irmãos. Quem quer brilhar aqui dentro é porque quer aparecer, quer se mostrar. Luz que quer brilhar aqui dentro. Aqui dentro você não brilha, aqui dentro você se diminui. Aqui dentro você se coloca como servo. Luz você é lá fora. Lá fora que precisa brilhar e resplandecer a luz que está em você. Amém? Lá fora que você tem que fazer a diferença. Aqui dentro nós somos os menores. Quanto maior você é, menor você se considera. Jesus era o maior, sim ou não? Mas lavou o pé de todo mundo, mostrando que Ele era o servo de todos, para nos dar exemplo, para que ninguém se glorie. A única coisa que nós devemos nos gloriar é de conhecer a Deus. Jeremias 9:24. Se é para gloriar de alguma coisa, glorie-se em conhecer o nome do Senhor e ser conhecido por Ele. Glória a Deus. A nossa missão, irmãos, é ir. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 2, que os discípulos estavam reunidos ali orando,
E de repente um vento entrou naquela casa, foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho, a orar em outras línguas, na verdade. Daí chegaram o povo para ver o que estava acontecendo. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar reino de Deus. E enquanto Pedro pregava, irmãos, depois que ele terminou de trazer aquela palavra ali do povo, a Bíblia fala que eles se incomodaram, compungiram-se dentro de si eles e falaram: o que nós precisamos fazer, varões galileus? Pelo amor de Deus, nos ensina aí. E Pedro fala o que com eles? Arrependei-vos. Essa é a nossa missão, irmãos. Levar a mensagem de arrependimento. A Bíblia fala em Mateus que, capítulo 3, que João Batista, no deserto da Judéia, um simples, irmãos, não tinha sem nada de luxo, mas que tinha entendido a missão dele. Ele veio no deserto pregando: arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Daí Jesus Cristo vem, é batizado, sai dali pregando o quê? Arrependei-vos, reino dos céus. Jesus parte para a glória, irmão, vai para a eternidade com o Pai, preparar a morada para nós um dia. Os discípulos continuam nessa terra. Qual que era a mensagem deles? Arrependei-vos. Glória a Deus. Qual que é a nossa missão hoje, irmãos? Levar essa palavra de arrependimento. Jesus quer salvar todos. Lá nas cartas de Pedro, o povo questionando: mas Deus falou esse negócio aí de Jesus voltar, isso não vai acontecer não, desde sempre. Quem aqui já ouviu falar que Jesus vai voltar? Quem ouviu? Isso é a mensagem antiga, não é? E Jesus voltou? Ainda não. Aí tem muita gente que diz assim: esse negócio é conversa. E desde que eu entendo por gente, fala que Jesus vai voltar. Sabe o que está acontecendo? A Bíblia fala lá em Pedro que Deus, ele é longânimo e Ele quer que todos se salvem. Essa mensagem de arrependimento vai chegar em todo o ouvido, para que todos tenham oportunidade. Olha como Deus é bom, Deus. Deus está segurando para você dar tempo de você se arrepender. Deus está segurando a volta de Jesus. Eu imagino tudo lá preparado, só olhando para Deus, assim, esperando para vir o Senhor buscar a noiva. E esperando o sinal, o anjo com a trombeta já aqui, ó. Ele já fez a preparação do pulmão, do diafragma dele para soprar a trombeta. Já está prontinho, já está vestido com a roupa de tocar a trombeta. Mas Deus fala: pera aí, que tem alguém lá no Romoeiro ainda que está ouvindo a palavra. Deixa aquela pessoa lá primeiro encontrar, a entender a obra, o sacrifício da cruz, o cálice que eu bebi. Eu sei que ele vai entender, eu sei que ela vai compreender. E então essa pessoa, depois a gente toca a trombeta, espera aí, tem mais alguns. A Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, é um Deus longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, mas quantos poderiam estar aqui e não aproveitar as oportunidades? Aí é nossa missão ir lá e pregar o Evangelho. É nossa missão sair daqui hoje e amanhã, quando encontrarmos alguém, falarmos sobre arrependimento com as pessoas. Falar sobre esse cálice que Jesus tomou, irmãos. Isso que Jesus experimentou na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que aquele povo, irmãos, naquele dia foram acrescentados quase 3.000 pessoas. 3.000 almas entenderam o sacrifício de Jesus. Depois, mais à frente, 5.000 almas. E até chegar nos nossos dias de hoje. Mas a mensagem é a mesma: arrependei-vos. Arrependei-vos. Não vá para a igreja, não abra a Bíblia procurando versículos que falam aquilo que você gosta, mas fale aquilo que você precisa. Amém? Amém. Para a gente caminhar para o término, voltando lá no texto inicial, dentro dessa missão ainda que é nos dada, nos confiada, meus irmãos, Jesus, ele chama os discípulos para estar com ele naquele momento ali. E durante 3 vezes Jesus vai até eles, eles estão dormindo. Jesus fala: vocês não podem vigiar nem um pouquinho comigo? Irmãos, como Jesus tem saudade de muitos de nós aqui. Mas Deus sabe o tanto que eu estou cansado hoje. Ele sabe, mas Ele te espera no mesmo lugar. Jesus sabe o tanto que você trabalhou, o tanto que o dia foi pesado, mas Ele ainda está lá te esperando para te encontrar. Ele sabe, irmão, da sua luta, da sua angústia, mas Ele ainda está lá.
Ele está pedindo: vigia aqui comigo, fica comigo só mais um pouquinho. Só um pouquinho você pode estar aqui comigo hoje. Você pode permanecer aqui comigo só um pouquinho. Irmãos, se nós não formos vigilantes, não adianta orar e não vigiar. Se nós não formos vigilantes, irmão, o dia passa e nós não falamos com Deus. O celular toma o nosso tempo com Deus. Quem é dona de casa aí, as tarefas tomam lugar. O homem que está na rua trabalhando, às vezes, ou até mesmo a irmã que está trabalhando, as coisas do dia a dia, irmão, vai nos roubar de Deus. Não passe, irmãos, um dia sem falar com Ele, porque Ele está lá no mesmo lugar te esperando. Ele quer ter esse encontro contigo. Ele quer te encontrar e está preparando esse lugar para nós. Vigie, irmãos. Será que nosso tempo não tem sido roubado? Será que nós não temos negociado o nosso tempo? Porque, irmãos, a dor do cálice foi muito grande. O próprio Deus falou: eu não quero. Tira de mim esse cálice. O próprio Jesus, irmão, como eu falei, ele não negou nada. A Bíblia fala que ele apanhou várias vezes. 39 chicotadas, várias vezes. Chegava na 39. Opa, eu esqueci qual número que estava. Vamos contar de novo. Porque se desse 40 era perdoado, não era assim? Segundo os costumes da época. Tomou 40, tem o perdão. Aí várias vezes de 39 ele tomou. Tudo bem até aí. Foi cuspido. Tudo bem, não tem problema, mas por que me desamparaste? Ele na nossa barriga. Por que me desamparaste, meu Deus? Então não se acostume, irmãos, em passar o dia todo sem falar com Deus. Não se acostume em vir à casa do Senhor e não sentir a glória dele neste lugar. Busque por mais, é o que Ele tem preparado para nós, é sempre mais, irmãos. Deus é uma fonte inesgotável. Amém? Perguntaram para Pedro um dia, Jesus perguntou para ele: vocês não querem ir embora também? Pedro falou: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então todo dia que você chegar em Jesus vai ter palavra de vida eterna, vai ter água que jorra dessa fonte inesgotável, irmãos, para nos saciar, e que todos os dias nós venhamos ter sede de mais de Deus. Amém? Você pode colocar sobre os seus pés, em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração, guarde essa palavra no seu coração. Jesus, Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar, para que nós pudéssemos viver o que jamais poderíamos viver. Nessa vida aqui tudo é perda, tudo é passageiro. Se não tivermos o verdadeiro propósito de estar em Deus e viver para Deus, nada adianta. E como que está a sua situação hoje? Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Nós usamos a expressão: quem aqui quer aceitar Jesus? Mas na verdade é Ele que nos aceita. A Bíblia fala que no Antigo Testamento havia um ritual para ser feito para o povo de Deus, que era a circuncisão. Era algo que era feito na carne. Mas a circuncisão dos nossos dias hoje é no coração. A Bíblia fala: com o coração se crê e com a boca confessa, Cristo é o Senhor. É por isso que nós falamos para você, às vezes: levanta sua mão quem quer aceitar Jesus. É porque é necessário uma confissão de fé. O mundo veio, Jesus veio, o diabo também veio, que agora você é um novo homem, que agora você é uma nova mulher, que a sua vida agora não está mais no poder das suas mãos, mas você entendeu e decidiu entregar a sua vida a Jesus. Pastor, se Deus é amor, eu já estou salvo. Não, meu irmão, minha irmã, Deus é amor e Ele quer que você levante a sua mão e fale: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus, Ele quer que você viva todos os dias na luz, nele que é a luz do mundo. Jesus não quer que você venha experimentar esse caminho de trevas, esse lugar de dor, de sofrimento, essa falsa paz que às vezes você está vivendo. Você acha que até aí onde você andou já está bom, mas Deus está te chamando: vem que tem mais. Assim como Ele revelou lá para Ezequiel: tem mais.
Deus ainda continua esticando a trena e falando: vem para mais perto de mim. Deus, se você se considera hoje, pastor, já vivi tanta coisa linda em Deus. Você não sabe o que você vai viver quando você entregar de verdade, quando você mergulhar de cabeça nesse evangelho, quando você entender verdadeiramente esse amor que foi manifesto na cruz por você. Aí você vai ver, meu irmão, minha irmã, quantas coisas você vai viver sobrenatural em Deus. Se você ainda não tomou essa decisão e Deus tem preparado um caminho de maravilhas para você, você não sabe o que te aguarda quando você levantar suas mãos e mergulhar nessa presença. Perdeu o controle da sua vida. Não tem muita gente que está com o controle da vida nas mãos ainda, não entregou para Jesus. A Bíblia fala de uma profundidade em Deus que o Senhor chamou o profeta Ezequiel, aonde não dava mais pé, aonde não tinha como controlar, a água levava. É esse lugar que o Senhor Deus está nos chamando todos os dias. No lugar onde não tem mais o controle da minha vida, no lugar onde às vezes a tempestade vai bater na minha porta, mas eu vou continuar dando glória a Deus, porque eu sei que a minha vida agora está nas mãos do Senhor. Oh, aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo, Senhor amado. Glória a Deus, aleluia. Com seus olhos fechados, meu irmão, eu quero te convidar a meditar como está a sua vida hoje. Eu quero te convidar a meditar como que está o seu coração hoje diante de Deus. Tem muita gente que está vivendo um pedacinho da paz que o Senhor tem para operar, mas deixa eu te falar, muita coisa Deus tem te guardado, porque Ele sabia que você ia estar aqui hoje. E Ele quer te levar para um lugar mais profundo nele. Deus quer te levar para mais perto, meu querido, minha querida. Aproveite essa oportunidade. Talvez hoje você tenha que fazer um concerto com Deus. Talvez hoje você tenha que voltar para a presença do Pai. Talvez hoje você tenha que dar um passo a mais de fé. Você está curioso, você está curiosa para saber, para aprender mais. E Jesus está te chamando. Eu tenho muito mais para a sua vida. Não há alegria neste mundo que se compara àquela que o Senhor Deus oferece para quem está nele. Oh, aleluia, Jesus. Faça uma análise da sua vida hoje. Como está o seu coração, como está a sua vida. Espírito Santo de Deus, o Senhor é que sonda e conhece cada coração, meu Pai. O Senhor, meu Deus, é que conhece as vidas que está nesse lugar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor nos leve mais perto dele todos os dias. Que o Senhor nos leve, Senhor, meu Deus, para mais perto do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma o nosso coração, a nossa mente. Santo, santo é o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo Espírito de Deus, maravilhoso Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor Jesus. Oh, tua graça que me basta. Sem Jesus não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e
você precisa fazer um concerto com Ele nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Sei que o Espírito Santo falou ao coração de cada um aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, não endureça o seu coração. Não endureça. Deixe que o Evangelho te alcance. Há muito tempo atrás, o Senhor Deus me encontrou. Eu achava que vivia a vida verdadeira, mas naquele dia a única coisa que eu sabia fazer era chorar. E muito tempo depois o Senhor falou comigo. Lembra daquele dia? Era eu que estava lá, era eu que estava te resgatando. E assim o Senhor Deus está aqui nessa noite. Talvez você já está em Cristo, você já entendeu o cálice de Jesus, mas ainda não entendeu a missão que Ele tem para a sua vida. Ei, abraça essa missão, viva essa missão que Jesus tem te chamado. Jesus está te chamando para viver essa missão do ID. Ou talvez você que está aqui e ainda não entendeu por completo o cálice de Jesus. Por que é só a igreja evangélica? Por que é só os crentes? Por que eu não posso ficar na minha religião, na minha igreja? Não é sobre igreja, não é sobre religião, é sobre o nome que salva. É sobre viver e entender a cruz de Jesus. É sobre entender que Ele está te chamando para uma vida nele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa igreja não vai te salvar, mas o Deus dessa igreja é o Salvador. O Deus dos crentes aqui neste lugar, nesta igreja, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que traz nova vida. O pecado não vai mais trazer culpa sobre você. Quando você abrir o seu coração e entender essa mensagem, tudo será lançado no mar do esquecimento, porque Ele tem vida nova para aqueles que o recebem. E não é sobre eu falar aqui quem ama Deus ou não, todo mundo ama a Deus. É sobre você receber Ele como Senhor e Salvador, para Ele habitar em você agora todos os dias. Tem alguém essa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Pastor, eu quero viver um novo tempo na minha vida. Eu tenho visitado aqui a igreja, pastor, e tenho entendido o Evangelho. Se tiver alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, levanta sua mão, eu quero orar por você. Ou se tem alguém que quer voltar para Jesus hoje, para viver de novo aquela chama do primeiro amor, levanta sua mão onde você está mesmo, não precisa nem vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Não deixe o medo, a dúvida impedir você de tomar essa decisão, porque Jesus, Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Ele não titubeou para morrer no nosso lugar, mas Ele, com os braços abertos, morreu para abraçar toda a humanidade, pagando o preço por todos, para que todos pudessem um dia participar da salvação. Nós não somos melhores que ninguém. Os crentes, não, irmãos. É a Bíblia, é o Deus que habita em nós. Não é a religião, é a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós precisamos receber. Eu vou fazer uma oração, se tiver alguém, levante a sua mão aí onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor meu Deus, por essa palavra, por essa oportunidade que o Senhor me deu.